Você tem escoliose e não consegue finalizar um treino de quadríceps porque sente muita dor? Calma, que eu sou a solução dos seus problemas. Eu vou te mostrar alguns motivos pelo qual você pode estar sentindo dores quando está realizando o seu treino de quadríceps e vou te dar algumas opções de exercícios para que você consiga levar esse treino até o final sem ter maiores problemas e sem piorar o seu grau da curvatura da sua escoliose, para que você consiga fazer o seu treino de musculação sem piorar esse desvio que você já tem. Então fica comigo até o final desse vídeo porque ele vai salvar os seus treinos. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse espaço aqui é justamente para você que está tentando treinar cada vez melhor e sem problemas, mas sente que não consegue treinar bem, seja porque sente dor, seja porque sente desconforto, seja porque não faz muito sentido o treino que você está fazendo no momento. Eu me chamo João Batista, sou especialista em consultoria fitness e estou aqui para te ajudar. Eu vou explicar aqui nesse vídeo de maneira rápida o que é a escoliose e depois vou te passar algumas sugestões de exercícios para que você consiga estar treinando quadríceps sem sentir dor e conseguindo levar o seu treino até o final. Primeiro vamos entender o que é a escoliose. Se você chegou até aqui, eu acredito que você já saiba, mas por acaso você não saiba, eu vou explicar bem rapidinho. Basicamente, escoliose é um desvio na sua coluna que ele pode acontecer ali em formato de C ou em formato de S, quando a sua coluna ela curva para um lado só ou quando ela tem mais de uma curvatura. Esse desvio ele pode ser funcional ou estrutural, a depender, existem testes para que você consiga descobrir isso, mas eu não vou me prolongar muito nesse assunto de escoliose porque eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso e como você pode identificar. Vou deixar o vídeo aqui no cantinho, no card ou então aqui em cima para você conseguir clicar e assistir caso você tenha mais dúvidas do que é a escoliose. A partir desse ponto, na hora de treinar musculação, sendo portador da escoliose, seja ela funcional ou seja ela estrutural, a gente precisa se atentar a alguns pontos, como por exemplo, alongamentos e seleção de exercícios. Isso porque, se você tem escoliose, muito provavelmente você tem uma série de grupos musculares encurtados e uma série de grupos musculares alongados. E fazendo a seleção de exercícios para fortalecer os músculos que estão fracos e alongamentos para alongar os músculos que estão encurtados de maneira pontual, é ideal para que você consiga, primeiro, treinar bem, segundo, não sentir dor e terceiro, até mesmo ter uma melhora no seu quadro de escoliose. Primeiro ponto, você vai identificar para qual lado a curvatura da sua coluna acontece. Se ela acontece para o lado direito, a gente vai aplicar um alongamento ali de oblíquos para o lado direito. E se atenta, só para o lado que a curvatura acontece. Por quê? Se a curvatura estiver acontecendo para o lado direito, as musculaturas dessa lateral elas vão estar encurtadas e, querendo ou não, em boa parte tensionadas, e alongar essa região vai fazer com que essa tensão delas diminua, o que facilita com que a sua coluna volte para o lugar, para a linha reta que ela deveria estar. Se esse desvio da sua coluna ela é para o lado esquerdo, esse alongamento de oblíquos deve ser feito apenas para o lado esquerdo, considerando que essas musculaturas desse lado vão estar mais fortes do que a do lado direito. Isso quando a gente pensa numa curvatura em C. Quando a curvatura da escoliose é em S, é um pouquinho mais detalhado, porque a gente precisa se preocupar com aquela série de desvios que acontece a depender do ponto da coluna que essa escoliose está acontecendo. Mas a ideia dos alongamentos é a mesma. Sempre o lado que estiver mais curvado é o lado que tem as musculaturas provavelmente muito mais tensionadas e a gente precisa alongar. Já o lado que está cedendo, ou seja, o lado que está menos inclinado, esse lado de cá no caso, ele estaria com menos força e precisaria ter exercícios de fortalecimento. Considerando o alongamento de oblíquos, que pode ser feito no espaldar, em uma barra, em qualquer lugar que você consiga fazer esse movimento que você está vendo aí no vídeo, você pode realizar tranquilamente de 2 a 3 séries de 25 a 40 segundos todos os dias antes do seu treino, porque você vai sentir uma melhora rápida fazendo esses alongamentos todo dia. Se você fizer ele de maneira alternada, dia sim, dia não, ou 1 ou 2 vezes na semana, você também vai ver melhora, só que essa melhora ela vai ser mais sutil. E se você tem essa curvatura acentuada, eu tenho certeza que você quer ver uma melhora mais rápida. Então você pode fazer todo dia, não tem problema algum. Depois que a gente pensou nesse lado que está mais encurtado, que aqui no caso eu vou simular para vocês o lado direito, a gente vai pensar agora um pouco no outro lado. Então, se essa escápula sua, se esse ombro seu está para cima e esse lado está para baixo, muito provavelmente você vai ter a musculatura levantadora da escápula e alguns outros músculos que puxam a sua escápula para cima de maneira tensionada.
o que vai fazer com que esse lado também fique encurtado. Então, para a gente poder começar a melhorar esse outro lado, a gente vai fazer do lado oposto ao lado que você está fazendo o alongamento de oblíquos, um alongamento de trapézio superior e levantadores da escápula. Isso para que a gente consiga ir alongando de maneira pontual e consiga ir trazendo as suas musculaturas para um equilíbrio, o que vai refletir diretamente na sua postura e no alinhamento da sua coluna vertebral. Também pode fazer ali tranquilamente de 2 a 3 séries de 25 a 40 segundos, a depender do seu grau de encurtamento. Mas lembra, o alongamento de oblíquos é para o lado que está mais encurtado e o alongamento do levantador da escápula e do trapézio superior é do lado que está mais alto. Então a gente vai fazer o alongamento do levantador de escápula desse lado e dos oblíquos desse lado. Se a sua curvatura for ao contrário, for para a esquerda, você vai só inverter a ordem aí dos lados que você vai fazer os alongamentos. Esses não são os únicos alongamentos que a gente pode fazer, tá? Vai depender muito do quadro e da análise, mas isso é uma coisa muito detalhada que precisaria de algo muito pontual e até mesmo de saber quem é a pessoa, como é a escoliose, qual a rotina dela, mas de forma geral, esses dois alongamentos já vão te trazer uma melhora bem legal aí no seu quadro. E saindo agora dos alongamentos e entrando na parte de seleção de exercícios, também existem alguns pontos que a gente precisa se atentar na hora da seleção de exercícios. Duas características em alguns exercícios são bem prejudiciais para quem tem uma escoliose, principalmente quem não tem uma técnica tão boa e quem não tem um controle desse quadro. Essas duas características são exercícios com carga axial, ou seja, exercícios ali que levam o peso em cima da sua coluna, ou exercícios que vão apoiar peso sobre os seus ombros. Isso porque se a gente tem uma curvatura descompensada, colocar peso sobre essa estrutura vai fazer com que essa curvatura fique ainda pior. Um outro ponto são exercícios unilaterais ou unipodais. Fazer exercícios apoiado em um pé só vai fazer com que aquela curvatura que já existe seja acentuada. E isso vai te trazer dor, vai te trazer desconforto e vai fazer com que piore ao longo do tempo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses dois pontos, tá? Quer dizer que você nunca vai poder fazer esse movimento? Não. Quer dizer que apenas agora, nesse momento, onde a sua curvatura está exacerbada e você não tem uma boa técnica, não é interessante você fazer, porque isso vai agravar o seu quadro e vai afetar até mesmo a sua estética. Quando eu falo de exercícios unipodais, eu estou falando de exercícios como, por exemplo, afundo, passadas, agachamento búlgaro, avanço, todos esses exercícios que você vai fazer com um pé só no chão ou uma base instável, gerando um certo desequilíbrio. E exercícios unilaterais, a gente pode pensar nos exercícios de costa, como por exemplo o remado unilateral com halter, que vai ali te proporcionar uma base meio instável e pode trazer uma compensação na curvatura. Existem algumas técnicas que a gente pode estar utilizando na remada para poder minimizar isso, como por exemplo a base ipsilateral, mas se você está começando agora, se você não tem uma boa experiência, eu te recomendo que evite, pelo menos até a gente conseguir alinhar a sua técnica. Então agora que a gente já fez meio que uma introdução, vamos começar a pensar no esqueleto do seu treino. Lembrando que se você está começando a treinar, ou até mesmo se você já treina e tem uma certa experiência, eu desenvolvi um conteúdo essencial para você entender melhor como que funciona a periodização do seu treino, seja ele com o objetivo de hipertrofia ou o objetivo de emagrecimento, tá? Esse conteúdo ele se chama A Base da Musculação para Resultados Estéticos e eu desenvolvi ele de forma bem didática, para que todo mundo consiga entender, tanto se você é um iniciante de academia, quanto se você é ali um profissional de educação física que está meio perdido na hora de montar treinos para pessoas que querem resultados estéticos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu garanto que você não vai se arrepender de adquirir esse conteúdo, pois ele está feito de uma forma bem didática que você vai entender fácil. Então vamos lá, vamos começar a pensar nesse seu treino de quadríceps. E pensando que você não pode ter carga axial, carga sobre os ombros, exercícios unilaterais, nada melhor para a gente começar esse exercício do que um leg press 45 graus. É um exercício multiarticular que a gente consegue fazer um bom deslocamento de peso, tem uma boa base para produção de força e você está ali com a sua coluna, com todas as suas estruturas bem paramentadas para conseguir produzir essa força. É um excelente exercício e a gente consegue posicionar ele no início do seu treino para que a gente tenha um bom estímulo mecânico e não vai trazer compensações quando você se atentar a toda a técnica, manter o abdominal contraído, estiver segurando direitinho ali nas hastes do leg press, que vocês costumam muito fazer leg press com as mãos soltas. Isso não é o ideal é que vocês segurem. Então ele se torna uma excelente opção de primeiro exercício
pensando aqui no esqueleto do treino de vocês. E o segundo exercício no seu treino pode ser um agachamento sumô ou agachamento abduzido. Os dois são a mesma coisa, só muda ali as nomenclaturas, tá? E a gente também tem a opção de utilizar ou não utilizar um step. Quando que você pode pôr o step? Se você já tiver uma técnica refinada, quiser uma maior amplitude de movimento, para a gente conseguir descer ali mais de 90 graus de flexão de quadril e ter uma maior ativação de glúteo e de adutores, mesmo no seu treino de quadríceps, você pode utilizar o step. Caso você não queira descer tanto, queira uma ativação maior de quadríceps e menos de glúteos e de adutores, ou não tem uma técnica tão boa para descer tanto, para ter tanta amplitude, você pode fazer o agachamento abduzido sem step sem maiores problemas. Aqui a gente só precisa se atentar a uma coisa, principalmente para você que tem aí os desvios da escoliose, que é refine a sua técnica. Vá progredindo carga lentamente de forma gradativa, e quando eu falo de carga aqui eu estou falando de peso, não de carga total de treino. É um assunto complexo, mas existem algumas diferenças ali. Progrida esse peso de forma gradativa e certifique-se de que os músculos sinergistas e estabilizadores do movimento estejam ganhando força. Muitas vezes o seu quadríceps ele até tem força para você aumentar o peso do agachamento, porém os seus estabilizadores não. E aí é onde começam a gerar as compensações. Então quando você grava a sua execução, você vê que a sua pelve ou ela está retrovertendo, inclinando para trás, ou ela está dropando, inclinando para o lado, ou a sua própria coluna, no seu caso da escoliose, ela não consegue ficar 100% retinha, ela dá uma entortada, uma compensada. Esses são indícios de que aquele peso está muito alto para os seus estabilizadores. Às vezes não para o seu quadríceps, mas sim para os seus estabilizadores. E pensando num treino de forma ali longeva, de forma contínua, que não vai te trazer problemas a longo prazo, o ideal é que você reduza o peso, fortaleça esses sinergistas e esses estabilizadores de forma gradativa até eles estarem fortes o suficientes para conseguir pegar pesos maiores. Então é um exercício onde a gente também tem uma boa base de aplicação de força, não temos carga axial, não temos carga acima do seu ombro e que ainda conseguimos produzir também um deslocamento de peso muito bom. Conseguimos produzir muita força, encaixa perfeitamente com um segundo exercício. E para finalizar essa indicação de exercícios, eu sugiro uma cadeira extensora, considerando que a gente já está indo ali para um terceiro exercício, então você já está com a sua energia depletada, a gente já tem um sistema nervoso central de certa forma bem depletado também, você já está com fadiga acumulada, e para um terceiro exercício multiarticular, como por exemplo um hack machine, não seria indicado nem por conta de você já estar bem depletado por conta dos dois primeiros e nem por conta da sua escoliose, que a gente teria um peso dissipado sobre os seus ombros e aí a gente poderia ter o agravamento dessa curvatura. Então por isso, pensando numa cadeira extensora, um exercício mais isolado, que o deslocamento de peso ele é um pouco menor, porém ele vai exigir muito menos do seu físico. Então isso vai fazer com que você consiga manter uma boa performance no seu treino e entregar ali força o suficiente dentro da zona de intensidade ideal, desde o início até o fim do seu treinamento. E agora que eu já recomendei 3 exercícios para vocês, vamos pensar ali nas séries e nas repetições de cada um deles. Eu sei que você vai estar olhando para o meu vídeo e vai estar pensando assim: caraca, João, mas só 3 exercícios de quadríceps? Você tem certeza que isso vai ser um treino de quadríceps eficaz que vai me proporcionar resultados? E acredite em mim, 3 exercícios de quadríceps feitos dentro da zona de intensidade ideal, principalmente considerando os 2 primeiros exercícios que a gente colocou no treino de vocês, um leg press 45 e um agachamento abduzido, vão ser muito, mas muito depletores mesmo. Então se você fizer dentro da zona de intensidade ideal, tenha certeza que esses 3 exercícios serão mais que o suficiente para te gerar estímulo hipertrófico e te trazer excelentes resultados. Então vamos pensar aqui em 12 séries de quadríceps nesse dia de treino. Colocaremos ali 4 séries para o nosso leg press 45, 4 séries para o nosso agachamento abduzido ou agachamento sumô e 4 séries para a nossa cadeira extensora, que vai dar um total de 12 séries. E aí a gente vai pensar nas zonas de repetições. E a gente pode trazer repetições menores nos 2 primeiros exercícios, o que necessariamente vão jogar a sua intensidade lá para cima. A gente vai trabalhar com mais peso, são exercícios que permitem isso. Então, tanto no leg press 45
quanto no agachamento abduzido, a gente pode trabalhar com a zona de repetições de 6 a 8 repetições, o que vai ser uma zona de intensidade bem legal para a gente trabalhar bastante força. Lembrando que antes de chegar nessa zona de repetições aí de 6 a 8 repetições, vocês precisam aquecer direitinho até chegar nessas séries mais pesadas. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só explicando melhor como que funciona essa questão de aquecimento local, só vocês deixarem aqui nos comentários desse vídeo, que se vocês quiserem, eu gravo um vídeo para vocês falando só sobre esse assunto. E no terceiro exercício, que é a cadeira extensora, a gente pode trabalhar com a zona de repetições um pouco mais alta, pensando ali algo entre 10 a 12 repetições. É um exercício isolado que a gente vai conseguir trabalhar com deslocamento de peso menor e trabalhando com a zona de repetições um pouco mais alta, a gente consegue aumentar ali um pouco o estresse metabólico, o acúmulo de metabólitos naquela região. Lembrando que não dá para isolar, tá? Não existe um treino isolado tensional, um treino isolado metabólico. Eu nem gosto dessas terminologias, mas pensando em zona de repetições mais altas, a gente tem ali um aumento desses resíduos por conta do número de contrações na ausência de oxigênio, hipóxia, e considerando também que o estresse metabólico tem correlação com a hipertrofia, é uma manipulação inteligente. Já está no último exercício, não vai te atrapalhar na progressão de peso nos exercícios mais pesados, então é inteligente a gente trabalhar com a zona de repetições um pouco mais alta. E se você for um praticante aí mais avançado, que já tem mais experiência com o treino, você pode estar até adicionando algumas técnicas avançadas nesse ponto. No caso, encaixaria perfeitamente um drop set ou um back off set, que faria aí ainda mais um estresse metabólico e levaria o seu volume de treino um pouquinho mais para cima. E para você entender um pouquinho melhor o que são técnicas avançadas e como que você pode estar utilizando elas, eu vou deixar esse vídeo aqui que você pode assistir e entender melhor quem pode utilizar, como utilizar, quando e quanto utilizar, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Tamo junto, let's bora!